Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma boa tarde para você ligado na Portal Sudoeste, quarta-feira, 1º de outubro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa, traz a sua denúncia, sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é 7734441043, e também acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apresentação Luiz Brito e de Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos ligados com o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quarta-feira, que só está começando. Tem muita informação para você a partir de agora. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. E o 1º de outubro tem dia de sol nessa quarta-feira, com algumas nuvens, a mínima de 15, né? Com a máxima aí de 28 graus. E aí teremos aí uma leve esperança no próximo dia 10, né? De chuvas, mas vamos torcer para que essa esperança se torne ainda mais volumosa. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando para você nesta quarta-feira. Virou, né? Virou o mês. 1º de outubro. Você falou que dia 10 tem previsão já de chuva, é? Tem uma leve previsão de chuvas aí no dia 10, mas vamos esperar que seja uma esperança, que seja as portas para que as chuvas possam vir. Não, previsão de chuva dia 10 aqui pode se desconsiderar, porque 0,4 milímetro é a mesma coisa de zero. Mas não chega nem 1 milímetro de chuva. Até dia 15 aí, céu limpo, segundo o clima tempo, sem possibilidade para chuvas aqui em Livramento. Até o dia 15, acreditem se quiser. Infelizmente, aquilo que a gente fala, gente, economize água porque a situação tá bem delicada, viu? Tá bem complicada, né? Nada de previsão de chuvas, né? Essa altura do campeonato, se tivesse começado a chover aí em setembro e tal, já teria caído belas chuvas aí, boas chuvas, né? Mas vamos seguir aguardando, né? Olha, gente, estamos apenas começando então as nossas pautas de hoje, nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Vamos começar o seguinte, né? Falando o seguinte: homem é flagrado dirigindo embriagado após acidente em Brumado. Na noite desta segunda-feira, 29, por volta das 21h40, policiais militares da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Brumado realizaram um teste de etilômetro em um motorista envolvido em um acidente de trânsito na BA-262 no município de Brumado. A ação ocorreu após uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar acionar apoio no posto da companhia para realização do exame. O teste apontou resultado positivo, registrando 1,88 miligramas, né, de álcool aí no organismo do condutor. Diante da constatação, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de Brumado, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Então tá aí, né? O 24º Batalhão de Polícia Militar acionou e a CIPRV foi lá e, portanto, constatou aí a embriaguez do condutor, né? Que se envolveu neste acidente. É lamentável, né? Lamentável que a gente cansa de falar aí sobre álcool e direção que não combina, mas as pessoas insistem em realmente faltar com esse cuidado, né? Infelizmente. Criança é socorrida após ficar com um dedo preso em vasilha metálica em Bom Jesus da Lapa. Uma criança foi socorrida pelos bombeiros do 20º BBM após ficar com um dedo preso em uma vasilha metálica. O atendimento ocorreu nesta terça-feira, dia 30, em uma instituição do bairro Beira Rio, em Bom Jesus da Lapa. Após acionamento do SICOM, ao chegar ao local, a equipe avaliou a situação e utilizou o método mais adequado para liberar o dedo da vítima. Equipamentos normalmente usados na retirada de anéis. Ocorrência comum nos chamados foram empregados na ação. O dedo estava preso em um orifício no fundo da vasilha e foi liberado instantes após a chegada dos bombeiros. A criança não precisou ser encaminhada para o atendimento médico e permaneceu sob os cuidados dos responsáveis. Cuidado, né? Rapaz, então tá aí, né? Ainda bem, lá eles têm
o Corpo de Bombeiros e consegue fazer aí esse socorro, né? Se não tem, teria que ser qualquer outra pessoa aí para poder ajudar essa criança ou quem sabe até mesmo encaminhar para o hospital, né? Então tá aí toda essa situação lá em Bom Jesus da Lapa. Vamos falar o seguinte, gente, TCM recomenda a aprovação com ressalvas das contas de Belo Campo e Tanque Novo. Na sessão de terça-feira 30, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCM-BA, recomendou às câmaras de vereadores a aprovação das contas de duas prefeituras baianas. Foram analisados nos exercícios de 2023 e 2022. Receberam um parecer favorável, ainda que com ressalvas, as contas de 2023 da Prefeitura de Belo Campo, sob gestão do prefeito José Henrique Silva Tigre, e as contas de 2022 da Prefeitura de Tanque Novo, da administração de Paulo Ricardo Bonfim Carneiro. Após a votação, os conselheiros relatores emitiram as deliberações de imputação de débito, estabelecendo multas de R$1.000 ao gestor de Belo Campo e R$2.000 ao de Tanque Novo, em razão aí das falhas apontadas nos relatórios técnicos, e as decisões, é claro, ainda são passíveis de recurso. Aprovação com ressalvas e os gestores também aí multados, né? Mas aprovou então essas contas aí de Belo Campo e Tanque Novo, viu? Gente, na sequência, nós vamos falar o seguinte, viu? Aeroporto de Vitória da Conquista firma acordo para destinação de resíduos recicláveis a catadores. O Ministério Público Federal e o Ministério Público também do Trabalho, o MPT, e as Defensorias Públicas da União e da Bahia firmaram um termo de compromisso com a concessionária do Aeroporto de Vitória da Conquista e com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, ACRES. O objetivo é assegurar a destinação adequada dos resíduos recicláveis do terminal, com prioridade para catadores vinculados à entidade. O acordo garante a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e amplia a inclusão social. A concessionária assumiu o compromisso de doar semanalmente os resíduos à associação, né? Portanto, aí a ACRE, né? Enquanto a associação deverá comprovar sua regularização ambiental e o acompanhamento, melhor dizendo, o encaminhamento aí correto dos materiais. Também foram previstas, né, medidas para facilitar o acesso dos catadores ao aeroporto em dias previamente definidos, respeitando as normas de segurança da aviação. A empresa responsável pelo terminal deverá disponibilizar espaço adequado para armazenamento temporário dos resíduos, evitando contaminações e assegurando melhores condições de transporte. Já a associação se comprometeu a organizar a participação de seus associados de forma rotativa, além de prestar contas sobre o volume e destinação dos materiais recolhidos. O termo terá validade inicial de 2 anos, com possibilidade de renovação. Segundo os órgãos envolvidos, a iniciativa deverá servir de modelo para outros empreendimentos que geram grande volume de recicláveis. Parabéns, viu? Parabéns aí ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Trabalho, né? Defensorias Públicas da União e da Bahia, por essa atitude, né? Esse acordo aí feito para a destinação desses resíduos recicláveis. Eu tenho certeza que sai ganhando muita gente, sai ganhando o meio ambiente, sai ganhando aí o aeroporto e principalmente sai ganhando aí esses catadores, né? Então, parabéns aí aos envolvidos. Tem muitas empresas aí que têm também condições de fazer esses acordos aí e realmente dar um destino melhor para esses resíduos, né? Esses resíduos recicláveis. Tá bom, gente? Homem mantinha família em cárcere privado há pelo menos 1 ano em Ibotirama. Um homem de 34 anos foi preso preventivamente nesta segunda-feira, dia 29, em Ibotirama, acusado da prática de estupro de vulnerável, cárcere privado, lesão corporal em contexto de violência doméstica e abandono intelectual. As investigações tiveram início a partir da denúncia formalizada em julho, indicando que o suspeito mantinha a companheira de 27 anos e os 2 filhos, e também uma menina de 8 anos e um menino de 5 anos em situação de cárcere e isolamento social, com as crianças impedidas de estudar. A apuração revelou ainda que a filha do casal pode ter sido vítima de abuso sexual. O homem, que trabalhava como pescador, chegou a residir com a família em Muquem do São Francisco e, após diligências policiais, mudou-se para uma área de mata fechada de difícil acesso, somente alcançada por embarcações em Ibotirama, o que dificultou sua localização pelas forças de segurança. Na manhã da operação, as equipes realizaram incursões em travessias fluviais, conseguindo localizar o suspeito em sua residência. No local, a mulher e as crianças foram resgatadas e encaminhadas para o acompanhamento da rede de proteção social. Relatórios apontam que as vítimas não tinham acesso à escola e viviam em isolamento desde pelo menos 2024.
Os raros encontros com outras pessoas eram permitidos apenas com autorização do suspeito. A ação integrada contou também com a Delegacia Territorial de Muquem do São Francisco, o setor também de investigação da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim de Bom Jesus da Lapa, a 28ª Companhia Independente de Polícia Militar, a CIPM de Botirama, e também o Ministério Público. O preso foi conduzido à unidade policial para a doação das medidas cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça. Samuel Tadeu e ouvintes, essa notícia repercutiu muito nas redes sociais de ontem pra cá, viu? Muito mesmo, né? As pessoas, inclusive, observando o vídeo, né? O local e tudo, né? Essas imagens e essas informações que a gente trouxe aqui no nosso primeiro bloco, lembrando, estão disponíveis lá no nosso site, radioportalsudoeste.com.br, e no caso dessa notícia de Ibotirama aí, as pessoas que olharam as fotos, né? Ficaram realmente aí abismadas com o local em que essa família era mantida, né? Por esse camarada aí, tá bom? Então, quero lembrar também, é claro, que as informações estão disponíveis lá no nosso site, você pode entrar e conferir, e as imagens realmente são aí impressionantes, viu? São impressionantes. Agora vamos aguardar aí realmente a decisão da Justiça, né? Daqui a pouquinho, quem entra ao vivo com a gente por aqui é o Dr. Guilherme Bonfim. Ele vai estar trazendo aí informações realmente importantíssimas também aí sobre Brumado, capital do Minérios. Tem sempre assuntos importantes para poder a gente estar trazendo, para poder a gente estar levando para você que está aí do outro lado acompanhando aqui o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, e daqui a pouquinho o Dr. Guilherme vai estar ao vivo com a gente. Bahia abre mais de 11 mil vagas formais de trabalho em agosto. A Bahia registrou o saldo de 11.015 empregos com carteira assinada em agosto e chegou a 88.679 novos postos formais no acumulado do ano, entre janeiro e agosto. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados na segunda-feira, 29 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Estado apresentou desempenho positivo com todos os 5 grandes grupos de atividades econômicas avaliados no 8º mês de 2025. O destaque do setor foi serviços, que gerou 4.156 novos postos. Na sequência aparecem comércio com 2.350, indústria 1.888 e construção 1.611, ainda também agropecuária com 1.010. As novas vagas com carteira assinada geradas em agosto na Bahia foram ocupadas em sua maioria por pessoas do sexo masculino, responsáveis pelo ingresso em 6.229 postos contra 4.786 vagas ocupadas pelas mulheres. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 8.348 vagas no estado. Jovens entre 18 e 24 anos formam o grupo com maior saldo de vagas na Bahia em agosto, 6.169. Lauro de Freitas foi o município baiano com maior saldo em agosto, com 1.394 novos postos. A cidade tem hoje o estoque de 183.800 empregos formais. Na sequência dos municípios, né, com melhores desempenhos no estado no mês, aparecem Salvador com 1.182, Vitória da Conquista com 671 e Feira de Santana com 659. Rapaz, interessante esse ranking dos municípios aqui, né? Porque a gente percebe o seguinte, olha só, Vitória da Conquista, hein? Gerou mais empregos em agosto do que mesmo Feira de Santana. A segunda maior cidade da Bahia perdeu para a terceira. Né? Feira de Santana é a segunda maior cidade, e Conquista é a terceira, mas Conquista gerou mais empregos, 671. Acredite se quiser. Então tá aí esse ranking. Ontem mesmo a gente estava comentando aqui a nível do Brasil, não foi? E você perguntou sobre a nível de Bahia, né? Então tá aí a Bahia com toda essa geração de empregos, muito importante também, tá bom? Vamos lá ver se eu consigo contato com o Dr. Guilherme. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde, Luiz Brito, boa tarde a todos os ouvintes da Portal Sudoeste, esse programa que é um sucesso e o estouro. Prazer enorme, doutor, falar com o senhor aqui mais uma vez, né? A gente tá lhe ouvindo bem aqui, né? E pra gente tá falando de diversos assuntos, o senhor teve recentemente aí em Salvador, tem outros assuntos também que a gente quer tratar aqui a partir de agora, e eu gostaria de saber o seguinte, o senhor quer que comece logo por onde? Fique à vontade. Então, eu gostaria de falar das ações do mandato do deputado Vitor Bonfim aqui para a cidade de Brumado. Essa sexta-feira eu perdi a feira aqui da nossa querida Brumado, mas por uma boa causa. A gente passou a semana, o final de semana aqui recebendo os pleitos, os encaminhamentos dos pleitos aqui, e tivemos a oportunidade de estar com o deputado Vitor Bonfim na sexta-feira lá na Embasa, para justamente fazer o alinhamento aqui das ações e dos pedidos que a gente recebeu. E fomos recebidos pelo diretor de interior, doutor Vinícius,
e junto com a assessoria da Embasa, e graças a Deus, assim, a receptividade aos problemas aqui da nossa cidade por esse governo é muito boa, né? Eles entendem a importância, entendem o tempo que Brumado ficou desassistida em função daquelas questões todas que todo mundo lembra, da questão contratual, e o deputado Vitor Bonfim junto com o nosso grupo político tem sempre essa sensibilidade de entender a importância da água na torneira chegando na casa das pessoas. E eu me dedico muito a essa luta. A gente conseguiu já um volume de ligações de água muito grande aqui no município de Brumado. Você lembra, Luiz Brito, aquela região ali de Cristalândia, Uburanas, mais de 800 ligações de água naquela região. O pessoal que estava pertinho da água, mas não tinha acesso à água. Então, uma luta do deputado Vitor Bonfim, junto com o nosso hoje ministro Rui Costa, né? Aqui também trabalhamos na região de Samambaia, de Ubiraçaba, né? Que está também com a realidade da água bem próxima, já tá na torneira. Então, Tanquinho, Mandacaru, Covas da Mandioca, enfim, todas as regiões que a gente tem levado esse benefício que é tão importante para quem recebe, né? Aqui a região também de Correias e Ariri, que recebeu um investimento agora de 2 milhões, a parte da adutora já está pronta, tá faltando só a caixa para poder finalizar o projeto aí. A expectativa da empresa é que até o mês de fevereiro essa obra seja concluída. Então, a gente foi lá justamente atualizar esses procedimentos. A Brumado, nesses últimos 2 anos, Luiz, fez mais ligações de água do que nos últimos 20 tinham acontecido aqui. Então, foi foram muitas frentes de trabalho e a gente está sempre acompanhando e cobrando para que a gente finalize o quanto antes isso, porque a gente sabe da importância para as pessoas de ter a água na torneira. Exatamente, realmente, viu, doutor? Muito importante mesmo. A gente sabe, inclusive, até por conta desse período que a questão das chuvas, né, irregulares aqui na nossa região, entre outras coisas, né? E a bem dizer, ainda tem isso ainda tem um problema. Além da população ter as dificuldades, ainda tem município que fica sem operação pipa, né? Para você ver, né? O que eu sempre falo do descompromisso que essa gestão tem com temas tão importantes. A gente hoje vive aqui no município uma grave situação ainda de atendimento na nossa zona rural, né? Diversas regiões que não possuem água e que o único meio de sobrevivência dessas pessoas é com a operação carro-pipa. São 16 carros-pipas que fazem esse abastecimento e que deveria ter um olhar especial pelo secretário de Agricultura, pelo prefeito, mas o desgoverno é muito grande. Por falta de informação, Luiz Brito, por falta de alimentação no sistema, por falta de pessoas com capacidade para poder rodar a máquina pública, porque ao invés de priorizar na gestão pessoas que têm capacidade técnica, pessoas que têm conhecimento, o que prevalece é o empreguismo, é a colocação de pessoas que são amigos, que fazem parte de uma panelinha, que ao invés de trabalharem ficam disseminando mentiras e fake news. Dá nisso, dá em interrupção de serviços tão essenciais como a operação carro-pipa. Inclusive o Ministério, foi falado pelos nossos vereadores na Câmara, ressalvou a incapacidade dessa gestão, porque era só fornecer as informações e não tem ninguém na prefeitura que pode prestar as informações do que está sendo feito pela operação carro-pipa. E aí a gestão fica calada, silente, né? Os vereadores da base vão para a sessão para poder defender o indefensável, né? Parece para esses vereadores de lá do governo, da base do governo, parece que não estão morando em Brumado, estão morando na Suíça, né? Porque em Brumado não é. E fica a população sofrendo com esse desgoverno, né? O governo que ao invés do slogan da prefeitura, que era minha gente, minha riqueza, é minhas empresas, minha riqueza, porque é um governo que só está visando privilegiar a panelinha dos empreiteiros, que o prefeito tem os seus acordos políticos aí e tá dando nisso aí, dá nesse descompromisso total com o que é realmente importante para o nosso município. Doutor Guilherme, eu não quero perguntar como nem de que forma,
Mas da vez que já perderam a Operação Pipa, eu gostaria de saber o seguinte: existe alguma forma ainda do município conseguir reverter essa situação e conseguir novamente ter acesso ao carro Pipa? Se é que também tem capacidade para conseguir fazer isso aí? Existe sim, Luiz. É só o município alimentar corretamente o sistema. Não é nada de outro mundo, não. Isso roda em todos os municípios da Bahia, do Brasil, que passam pelo sistema de seca. E só o município de Brumado que não conseguiu alimentar corretamente o sistema. Mas é o que eu digo, né? É o desgoverno, é o governo que maltrata os funcionários da educação, é o governo que maltrata o homem da zona rural, interrompendo esses serviços essenciais para viver de mídia, para viver de fake news, para viver de vida de Instagram, e não vive a realidade do sofrimento que as pessoas têm quando um serviço desse é interrompido. Luiz, é tão basilar isso que municípios muito menores do que Brumado têm isso de forma contínua, né? Brumado, por exemplo, nunca tinha sofrido uma interrupção desse sistema, nas gestões anteriores. Então, assim, não dá para entender o que é que esse gestor está fazendo. Está brincando de fazer gestão. Dá nisso. Eu falei nas minhas redes sociais que Brumado não merece esse tipo de situação, né, Luiz? A gente está vendo aí outros danos que essa má gestão vem causando para o nosso mundo, danos irreparáveis, né? As pessoas dependem de sobrevivência. Um carro-pipa é muito caro para as pessoas contratarem. Verdade. Né? A realidade das pessoas, em grande maioria aqui no nosso município, é de dificuldade. Não dá para o prefeito que vive anos-luz de diferença econômica da maioria da população achar que isso não é um problema, não se preocupar, não cuidar das pessoas, porque é isso que acontece com ele. Ele não se importa porque para ele tá tudo bem, a água tá chegando na torneira, a água da casa dele não falta, né? Então, assim, e se faltar, ele tem dinheiro para comprar, né? É como o salário dos monitores, o salário das pessoas da educação, que todo mês atrasa. Para ele tá tudo bem. Eu vejo alguns vereadores lá elogiar que tá pagando depois de 60 dias, como se fosse uma grande coisa, mas o salário desses vereadores cai na conta no dia certo, e do prefeito e dos secretários, só atrasa de quem mais precisa. Então esse desgoverno reflete diretamente na vida das pessoas. Ele tem que parar de achar que o tempo todo ficar na internet dizendo que tá tudo bem vai deixar as coisas tudo bem. Esse tempo já acabou. Esse tempo não existe. Isso era no passado, que tinha uma retórica de que uma mentira dita várias vezes virava verdade. Isso acabou com a realidade, principalmente que a gente tem da informação hoje imediata, né? Então, assim, você tem recebido aqui na rádio diversos relatos em outras áreas também das pessoas reclamando dos péssimos serviços aqui no município. Sempre, viu, doutor? Quase todos os dias a gente tem aqui reclamações de todo tipo. É de iluminação pública que não funciona, é que tá faltando remédio não sei aonde, é que não tem especialista, é que pediu um exame e parece que não sai mais nunca. Todo dia tem aqui o WhatsApp, e principalmente, por incrível que pareça, viu? Sempre, por incrível que pareça, que o senhor participa por aqui, porque as pessoas já sabem, né? Nem todos têm o conhecimento, sabem como buscar os seus direitos, os seus realmente a quem recorrer. Então, sempre que tem alguém que tem conhecimento de causa e que pode também estar gritando pelo povo, aí sim as pessoas aproveitam mais a oportunidade para poder estar trazendo também aqui as suas demandas, as suas reclamações, em busca, né, de uma solução e de uma resposta. Infelizmente é o que mais tem, viu? E recentemente o gestor fez aí, né, propôs aí uma gratificação para os diretores, inclusive deixou os professores de fora, né? Para variar, né? Além de ter cortado a alimentação dos profissionais da educação, e a gente chamou a atenção que estavam pegando as sobras e direcionando para alguém criar porco, e eu tô recebendo nas minhas redes sociais aí as denúncias de que agora estão jogando fora a alimentação que está sobrando, né? A alimentação que poderia ser compartilhada com os profissionais da educação. Nós encaminhamos um projeto de lei para regularizar isso. Os vereadores, por orientação do prefeito, reprovaram, copiaram o projeto, mandaram novamente, mas até agora não resolveram o problema, que é o que a gente quer. E a gente vê esse descaso com a educação refletindo justamente dentro daquilo que a gente falou da panelinha, né? Mandou um projeto de lei para beneficiar
uma pequena parte, uma panelinha que já é comissionada, né? E que a gente entende da importância, mas que esse benefício fosse estendido a toda a carreira, a todos os profissionais da educação, né? Não é justo privilegiar só uma parte da classe. A gente entende que o projeto deveria abraçar também, abarcar também os outros profissionais da educação. Então, mais um tiro no pé da gestão em relação à educação. Está falhando muito na educação, os pais estão extremamente indignados. A merenda aumentou o valor, Luiz Brito, e muito, e é uma merenda de péssima qualidade, é pão seco que está sendo entregue para as crianças, né? Na gestão anterior eu recebi diversas mensagens, o pessoal dizendo: olha, na gestão anterior era pão com queijo, agora é pão seco que estão dando para as crianças, as frutas tinham mais volume, mais qualidade, e agora não, estão limitando a quantidade de frutas. Tá uma verdadeira bagunça, né? Para você ter ideia, o fardamento que foi prometido no mês de janeiro, nós já estamos no mês de outubro e até hoje nada. Acabou o ano letivo e não foi entregue o fardamento das crianças. Então a gente vê com muita preocupação como essa gestão tem encarado a educação do nosso município. Um tema tão importante, um tema tão essencial, e infelizmente a gestão vem só tratando com política, né? Não trata como deveria, não desceu do palanque, manda sempre essas mensagens de desgoverno, né? De tratar a educação como um ambiente que ele possa se utilizar para a política e não para o fim essencial, que é a educação das nossas crianças. Eu fico extremamente triste com essa postura dessa gestão, porque não tem nenhum cuidado de ouvir realmente os pais, de ouvir as crianças e resolver os problemas da educação. É uma gestão que está preocupado apenas em aumentar os contratos da educação e de tirar mais dinheiro da educação, mas o serviço não está sendo entregue. Os contratos do transporte, Luiz Brito, aumentou 30% em relação ao mesmo contrato do ano anterior. E mais do que isso, o prefeito ainda assumiu uma despesa de mais 1.700.000 para pagar o que já estava estabelecido no contrato, para você ter ideia. O contrato emergencial foi orçado, planejado e estabelecido um valor já 30% maior do que o ano anterior, prevendo o pagamento dos motoristas e dos monitores. E aí o gestor, não satisfeito em já sangrar em 30% a mais, ainda assumiu um débito de mais 1.700.000 com essa empresa. Então é um desgoverno. Ao invés de estar utilizando esse recurso para de fato melhorar a infraestrutura dos alunos, para de fato colocar mais linhas para possibilitar que os alunos que têm uma logística mais complicada tenham melhores condições e menos tempo de espera. Eu tenho relatos aqui de crianças que estão saindo 4 horas da manhã de casa e chegando 7 da noite. Por quê? Porque a gestão diminuiu a quantidade de linhas, aumentou os trajetos. Isso tudo para quê? Para sobrar mais pro dono do contrato. E aí a gente vê um nível de desgaste muito grande que pode gerar uma evasão escolar, né? É desumano as crianças saírem e ter esse tempo todo de espera. Tem gente que está me dizendo que está preferindo estudar em Malhada de Pedra, em Aracatu, em outros municípios, para poder não ficar na rede de ensino aqui do nosso município. E não só a questão da evasão, doutor Guilherme, como também cair o rendimento do estudante, né? Que a gente sabe que dependendo da carga horária, dependendo também do percurso em que o estudante leva para chegar em um ambiente escolar, o estresse que ele passa dentro do ônibus, estradas em péssimas condições, uma coisa ou outra, isso pode acabar afetando também na aprendizagem do aluno na sala de aula, no comportamento dele, entre outras coisas. Com certeza, a gente impacta diretamente. A gente sabe que as condições que os alunos chegam na escola tem uma relação direta com a sua capacidade de absorção, né? As crianças precisam
ter um ambiente escolar adequado, precisam ter um tempo de transporte razoável para que tenha ânimo de entender, de estudar, de absorver aquele conhecimento que os profissionais da educação estão lá para passar para nossas crianças. Então, além da evasão, a gente tem visto, e não só isso, outros aspectos que podem gerar na saúde das crianças. Ninguém está programado para poder ficar tanto tempo com um único objetivo. Isso é desumano, né? Então a gente fica extremamente triste. E o pior, Luiz Brito, eu vi um grupo de mães tratando desse tema, né, e pedindo que a secretária fizesse uma intervenção para melhorar as condições do transporte, e ela disse que ela não podia fazer nada não, que ela tinha que esperar a primeira-dama voltar a despachar na prefeitura, porque essa era uma decisão que a primeira-dama precisava tomar. Então, assim, é um absurdo, né, que a gente tenha uma gestão que tenha os problemas e que fiquem todas na mão de uma única pessoa para poder resolver, né? E uma pessoa que inclusive não tem um cargo oficial dentro da prefeitura, mas ao que parece, inclusive por esse áudio da secretária de Educação, é ela quem faz a gestão disso, né? Então, não sei se por ter algum interesse no contrato, né? Talvez isso é o que explique esse aditivo, né? O valor pago a mais, a gente não sabe ainda, né? A gente só vai saber depois, né? Essas coisas só aparecem depois de muita investigação, mas é estranho essa fala da secretária de Educação de que as decisões sobre o aumento de linha, sobre as modificações de horário precisariam ter autorização da primeira-dama no município. Eu não sei não sei como é que é bem o ditado, não tô lembrado agora, mas acho que é muito cacique para pouco índio, né? É difícil. Exatamente. Doutor Guilherme, outro problema também que a gente precisa comentar aqui é que recentemente saiu aí uma manchete, uma informação, e diz respeito justamente a essa questão da saúde, dizendo aí sobre leitos, né? Falta de leitos que estão obrigando pacientes a ficarem em corredores no hospital de Brumado. É brincadeira um negócio desse? Luiz, eu fico impressionado com o descaso da saúde aqui no nosso município. São vidas que estão sendo perdidas em função desse péssimo atendimento que está acontecendo. Um secretário que, ao invés de estar procurando selecionar pessoas por um perfil técnico, privilegia, é isso que eu digo, com saúde e educação, não há espaço para politicagem, não há espaço para toma lá da cá na saúde e na educação. O secretário, ao invés de estar nomeando pessoas competentes, nomeou o familiares, né? Para poder ele ter mais controle e agraciar pessoas da sua família que não se sabe o perfil qualificado ou não. O Ministério Público mandou exonerar. O prefeito até agora parece que não se movimentou ainda. E aí o que a gente via no início, nos primeiros meses de gestão, eram alguns vereadores indo lá, combinavam um horário em que o hospital não tinha ninguém ou que estava vazio, e aí iam lá gravar para dizer que o hospital era mil maravilhas. Mas quem está usando a saúde do nosso município no dia a dia sabe que a realidade é feia. É uma realidade de completo abandono, das pessoas se amontoando nos corredores, de falta de remédios básicos e essenciais, de falta de cirurgias, de mutirão de cirurgias que não tem. Esse ano nós já estamos aí acabando praticamente um ano, não teve um mutirão de cirurgias. Eu encontrei hoje com uma senhora pela manhã na academia, e ela me relatando que desde fevereiro deixou os exames lá com o ortopedista para fazer uma cirurgia de esporão, e até agora nenhuma resposta, nem da Secretaria de Saúde, nem do hospital, nem de ninguém. E procura informação e quer saber que dia vai ser, e a gestão totalmente, uma coisa simples, uma coisa extremamente simples, Luiz Brito, essa gestão não está fazendo em 8 meses de gestão, 9 meses de gestão aí, nós já estamos vendo o descaso que está tendo. E volto a dizer, com um tema tão importante que é a vida das pessoas. O relato de pessoas que estão me dizendo que os médicos, por falta justamente de equipamento, por falta justamente de condições de operar, estão mandando as pessoas voltar para casa, e quando volta para o hospital de novo, já volta numa condição extremamente grave que não dá mais para recuperar, Luiz. Mas o senhor fica tranquilo que são só 274 dias de gestão, viu?
Pois é, já se passaram 25% do mandato, né? Ele tá achando pouco, mas um quarto já acabou, né? A gente já tá no mês de outubro, né? Então já deu para poder mostrar que alguma coisa tinha aprendido, mas infelizmente dá mostrando é o pior, interrupção de carro-pipa, problema na saúde, problema na educação, é um desgoverno total aqui no nosso município, menos nas redes sociais deles. Nas redes sociais o prefeito tá uma Suíça aqui, Brumado. Quem tá vivendo aqui não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de sofrimento aqui nas redes sociais do prefeito. Inclusive, doutor Guilherme, essa semana eu já quero aqui citar outro assunto aqui ligado à saúde, né? Um morador de rua, né? O Nelly Vieira Santos, ou Nelly, não sei, 37 anos, né? Ele que tá com um problema aí sério de cirrose, já inclusive avançado. Ele até denunciou, né? Procurou a imprensa, denunciou que não estava aí recebendo, né? Assistência, denunciou a falta de assistência médica no município de Brumado, né? Ou seja, realmente a população, as pessoas aí contribuindo, né? Lhe ajudando e tal, lhe dando assistência, mas ele dizendo aí que não tinha nenhum tipo de assistência médica, ou seja, com um assunto também tão grave que é essa doença aí, que é a cirrose, né? Exatamente, a gente vê, foi com glaucoma assim, ficou faltando material, insulina tá faltando dipirona tá faltando, Luiz Brito. As pessoas estão indo nas unidades de pronto atendimento, estão indo nos PSFs e não tem dipirona aqui. Então assim, é um absurdo, é um completo absurdo. Mas sabe o que me chama a atenção, Luiz? É que o valor tá sendo gasto, os recursos as notas estão sendo pagas. Agora, a prestação do serviço, a entrega do produto, ninguém sabe para onde está indo. A gente está abismado com os valores dos contratos que estão sendo celebrados aqui, todos com valores superiores sempre e muito ao que era praticado no passado, né? E o serviço pior ainda. Então, não dá para entender a intenção de um gestor, alguém se entrar na vida pública, de querer ser prefeito de um lugar para fazer isso. Não tem lógica o que a gente tem visto aqui no nosso município. Doutor Guilherme, é sempre muito bom estar falando com o senhor aqui sobre esses problemas, sobre esses assuntos aí, né? Claro que a gente fica triste e chateado de comentar tantas notícias lamentáveis, tantos assuntos lamentáveis aí ocorrendo na nossa querida Brumado, visto que, como eu falo sempre aqui, o município tem muita receita para isso. Eu acho que dá para poder fazer investimento, mas é aquela coisa também, né? Não é só ter receita, tem que querer. Tem algum outro assunto que o senhor gostaria de comentar aqui? Não, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Luiz, o espaço e dizer ao povo da nossa querida cidade de Brumado e da toda a região que a gente está sempre à disposição, né, através do mandato do deputado Vitor, esse guerreiro aí que vem trabalhando muito pelo nosso interior da Bahia e com essa relação com o governo aí tem ajudado a superar uma série desses problemas. Hoje pela manhã, Luiz, eu participei da transmissão do comando aqui da cidade, dar boas-vindas aí ao coronel que assumiu, o coronel Josevan, assumiu o batalhão aqui, o 24º batalhão esse que foi uma luta também do deputado Vitor Bonfim, né? Hoje a gente pode com orgulho dizer que o Brumado é sede de batalhão graças a esse trabalho do deputado Vitor Bonfim. E não só isso, o deputado Vitor Bonfim é o recordista em emendas para a Secretaria de Segurança Pública e todas elas direcionadas aqui para o nosso município de Brumado. Foram mais de 1.200.000 das suas emendas impositivas aqui para o município de Brumado e a gente fica muito feliz e agradecido por saber que os índices de violência aqui melhoraram muito. Brumado está há 100 dias sem homicídio, então a gente fica muito feliz de ver que a polícia correspondeu também, que a segurança pública do nosso município melhorou muito, graças também a essa participação do deputado Vitor Bonfim, que colocou as emendas, que entregou os equipamentos aqui para a sensação de segurança do nosso município melhorar cada vez mais. E o deputado, falei com o coronel que estamos sempre à disposição para o que o município precisar. As rondas hoje na nossa zona rural acontecem graças a esse investimento do deputado Vitor Bonfim, porque não tinha carro, não tinha moto para poder as rondas acontecerem. Foi graças a esse investimento e foi
com esse propósito exatamente que nós solicitamos que o deputado Vitor fizesse esse aporte tão importante aqui para o nosso município de Brumado. Então, fico feliz de ter participado desse evento hoje, representando o deputado Vitor na Câmara de Vereadores aqui, com a transmissão do cargo do batalhão. E a gente continua na luta, né, para que inicie logo a obra também de reestruturação do batalhão aqui. Assim como a gente conseguiu trazer a DAB, conseguimos trazer a sede própria do Núcleo Regional de Saúde, trouxemos o PROCON, trouxemos outros órgãos importantes aqui para o nosso município. A gente também está na luta aí para que a sede do batalhão aqui sofra uma reforma e possa entregar melhor condições para o corpo todo que presta o serviço de segurança pública aqui no nosso município. Ok, doutor Guilherme, já almoçou? Não, agora eu vou subir aqui para poder almoçar, né? Pegar o feijão de Fabiola. Então tá bom. Grande abraço pro senhor aí mais uma vez, um bom almoço e muito obrigado aqui por esse bate-papo. Fique à vontade para voltar mais vezes, viu? Sei da sua correria aí. O senhor tá direto aí com o pé na estrada, não foi, vai para um canto, vai para outro, inclusive também deixar um abraço pro deputado Vitor. Essa semana eu tava acompanhando as redes sociais dele aí. É entrevista, é uma coisa, é outra, inclusive sentou a bronca na tal da PEC da blindagem, né? E tal. Então dê um abraço mais uma vez pro deputado Vitor e um bom almoço pro senhor. Um grande abraço, viu, doutor? Obrigado, eu que agradeço. E você tocou num ponto importante aí. Ano que vem tem eleição de deputado federal, tem eleição de deputado estadual, tem eleição de governador, e a gente precisa separar o joio do trigo na política. Claro. Saber quem são os deputados que estão de fato votando a favor do povo e os deputados que querem privilegiar a si próprio. Então eu tenho muito orgulho dos projetos que o deputado Vitor apresenta. A exemplo, Luiz Brito, do projeto que o deputado fez a indicação para regularizar essa questão do fornecimento de alimentação na rede estadual, né? Diferente do município que não paga auxílio alimentação, o estado já paga auxílio alimentação. Mas mesmo assim, a gente entendendo a importância dessa convivência escolar, o deputado Vitor também fez essa indicação e eu tenho certeza que a nossa secretária Rovena Brito vai abraçar essa indicação e em breve o nosso governador vai formalizar a regularização dessa entrega no estado também. Então é muito importante que você, como jornalista, faça e chame a atenção das pessoas para essa comparação do mandato das pessoas. Chega na hora de votar, às vezes a gente não coloca na conta a conduta do parlamentar durante os 4 anos. E é muito importante, ano que vem eu vou fazer questão de mostrar para o povo de Brumado e de toda a região a diferença do mandato do deputado Vitor Bonfim, que hoje é estadual, mas que entrega muito na nossa região, do que ele pode se tornar sendo deputado federal para nossa região, e mais do que isso, mostrar que ele sempre teve o seu mandato a favor do povo, a favor das pessoas e não pensando em interesse pessoal e não criando privilégios que a gente sabe que não tem sentido nenhum para o funcionamento da máquina pública. Antes de lhe dar um tchau aqui em definitivo, parabéns pela filha, viu, rapaz? Que cantora que você tem em casa, hein, meu? A Mamazia é uma princesa, João também é extremamente talentoso no desenho, nas artes, né? Olha. E Mamá é no canto, então a gente fica extremamente feliz de ver, foi um ponto alto do casamento da minha cunhada, de Tuane, e todo mundo se emocionou. Meu pai até brincou com a noiva, falou: você só errou uma coisa no casamento, você botou Mamá, aí Mamá chamou mais atenção do que você, todo mundo ficou extremamente emocionado com o talento dela. Ela é uma princesinha e a gente fica muito feliz de ter um talento assim dentro de casa. Já falei com ela que ela precisa vir fazer um ao vivo aqui na rádio. Também acho, concordo plenamente. Doutor Guilherme, meu querido, bom almoço e muito obrigado e até a próxima. Valeu, Luiz, um abraço, um beijo a todos aí e mais uma vez estamos sempre à disposição do povo da nossa região. Então tá aí, gente, né? Eita, rapaz, doutor Guilherme Bonfim, você viu lá na rede social dele? Você segue a rede social dele ou não? O senhor segue? Se o senhor não segue, já começa a seguir logo aí, viu? Guilherme Bonfim Brumado, segue logo aí.
Faça favor, o Guilherme Bonfim Brumado, pesquisa aí. Rapaz, a menina cantando, falei, mas moço, que coisa mais linda, rapaz, pior que eu quase não conseguia sair do vídeo. Polícia Civil recupera carro furtado em Vitória da Conquista. A Polícia Civil da Bahia recuperou na tarde de segunda-feira 29 um veículo Renault Kwid, branco, ano 2017-2018, que havia sido furtado em Vitória da Conquista. A ação foi realizada, né, aí por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. De acordo com as investigações, o automóvel tinha sido locado por uma mulher de 30 anos que posteriormente vendeu o carro a um homem que está foragido. O veículo foi localizado após denúncia anônima estacionado em via pública na Avenida Lapa, no bairro Brasil. O Renault Kwid, né, foi encaminhado para os procedimentos legais e devolvido ao legítimo proprietário. É muita cara de pau, hein? É muita cara de pau. Locou o carro, né? E foi lá e vendeu para outra pessoa, né? Não, vou vender aqui e tal. Achou que a polícia não ia descobrir, não foi? Eita, meu pai do céu, é cada uma que a gente vê. Também temos o seguinte aqui, gente, olha, suspeito é denunciado por cobrar dinheiro para devolver iPhone esquecido em veículo no oeste da Bahia. O homem identificado como Otávio José do Rego Neto registrou uma ocorrência na Delegacia Territorial de Malhada, aqui no sudoeste da Bahia, denunciando o crime de furto qualificado envolvendo um iPhone 11. O acusado é Jardel Melchion dos Santos Borges, morador do distrito de Julião. De acordo com o relato de Otávio, no último domingo 28, Jamile Pereira da Silva esqueceu seu celular, um iPhone 11 branco, 64 GB, no painel de um veículo estacionado no pátio de caminhões do Aras Lamarca. Ao retornar, né, o dispositivo havia desaparecido. Jamile teria feito uma publicação nas redes sociais relatando o desaparecimento. Em resposta, Jardel entrou em contato com ela afirmando estar com o aparelho, mas condicionou a devolução ao pagamento de R$550, valor que ele alegou ter gasto para adquirir o telefone de terceiros. Ainda segundo a denúncia, Jardel inicialmente disse morar em Iuiú, mas foi localizado em uma residência na Avenida Pedro Moraes, em Julião. Otávio afirma que se dirigiu até o local, onde conversou pessoalmente com o suspeito. Durante o diálogo, Jardel teria reafirmado que só devolveria o celular mediante pagamento integral do valor. A mãe de Jardel confirmou que o filho estava com o celular, mas negou envolvimento direto no furto. Segundo ela, o aparelho teria sido comprado de uma terceira pessoa que afirmou tê-lo encontrado. Ainda declarou que o filho apenas solicitou o valor pago na compra do dispositivo e que não se identificou como morador de Iuiú, mas de Julião. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar se houve apropriação indevida, né? No caso aí, receptação ou outro tipo de infração penal relacionada à conduta do acusado. Rapaz, se não furtou, é aquela coisa, né? Comprou de alguém que havia furtado e aí agora, porque pagou o valor, queria recebê-lo de volta para poder devolver o aparelho, né? Mas aí é aquela coisa, comprou um aparelho furtado, então não tem jeito, entrou numa sinuca de bico e agora vai ter que devolver o aparelho e vai ficar no prejuízo aí de R$550, ainda vai responder por receptação, porque comprou um aparelho, segundo ele alega, né, que comprou um aparelho, né, ou seja, no caso aí, né, então não iria devolver. Moço, é complicado, hein? Coloca complicado nisso. Vamos dar uma olhada no nosso WhatsApp, 7734441043. Boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia, né? Na Fazenda São Luís, município da cidade de Aracatu, na Bahia, os vizinhos estão usando gato de rede elétrica na casa, sai da casa e deixa a luz acesa dia e noite. E tem um vídeo aqui que... isso é antigo. Isso é antigo. Essa denúncia aí tem mais de 3 anos que chega aqui. Então quer dizer que tem gato lá na Fazenda São Luís, em Aracatu, não sei o que isso, que aquilo, já encaminhei isso aí pra Coelba 200 vezes. Se nunca tomou providência é porque eles não conseguiram identificar. Ou então não é gato, né? Porque já tem mais de 3 anos ou 4 que isso aí chega aqui, a gente encaminha pra Coelba e tal, eles perguntam localização, ponto de referência, não sei o que, a gente passa tudo direitinho, tudo bonitinho e nada, nenhuma providência tomada, vive chegando denúncia. Então é porque tá bom, né? Ou não é gato, ou estão com dificuldade de identificar. Só pode. Temos o que mais aí? Luiz Brito, bom dia, Luciano. E aí, tudo bem com vocês? Aqui, os meninos tá botando, o prefeito mandou botar água aqui pra mim. Eu tô tendo minha aguinha aqui, graças a Deus, né? O prefeito mandou trazer minha água aqui. Graças a Deus tá vindo minha aguinha. Tô muito feliz. Eu queria que ele me desse uma máquina para limpar o tanque, limpar meu tanque, porque é um tanque que atura água 2 anos.
e tá aterrado. Eu queria que ele me desse essa limpada desse tanque. Eu agradeci a ele na maior força do mundo e na força de Deus. Deus que abençoa ele, que ele vai me dar essa máquina, porque se chover a máquina não entra no tanque, fica muito escorregadio. Então tá aí, né? Então, vamos aguardar para que realmente seja. Coitada, né? Ela tava até chorando uma vez aí, né? Mas na outra vez foi por falta d'água. Ela não tinha água para nada lá e tal, fez diversos apelos. E aí disse que tem uma estrada lá que acho que não sobe caminhão, que isso, que aquilo outro, mas conseguiram, né? Felizmente levar água lá para ela, né? Graças a Deus, que bom que levaram, viu? E agora tá precisando aí da limpeza, né? Do reservatório, né? Vamos esperar aí para ver se o poder público faz essa limpeza lá para ela. Até porque, meu amigo, brevemente, acredite, se Deus quiser, vem muita chuva por aí, né? Então, tem que deixar tudo no jeito. Tem mais aí, WhatsApp? Chegou uma denúncia pra gente aqui, estão reclamando aqui sobre uma van, né? Que vai para Salvador levar passageiros, né? Não sei se é a saúde, né? Pela saúde, e diz o seguinte. De qual município? Deixa eu ver aqui no resto aqui. Tem que saber aí, exatamente, de qual município é. Então também eu não vou trazer essa informação, porque a gente não tem a informação de onde é, verifica, né? Direitinho aí. Vamos verificar direito. Olha, gente, 6 municípios do sudoeste da Bahia voltam a ser atendidos pelo 24º Batalhão em Brumado. A partir desta quarta-feira, 6 municípios do sudoeste baiano retornam à área de responsabilidade do 24º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Brumado. As cidades de Anagé, Caraíbas, Maitinga, Aracatu, Jânio Quadros e Guajeru deixam de integrar a 79ª Companhia Independente de Polícia Militar, que continuará com sede em Poções. Com a mudança, 46 policiais militares que estavam lotados na 79ª Companhia Independente de Polícia Militar passam a compor o efetivo do 24º Batalhão. A alteração fortalece o policiamento na região, já que os profissionais chegam com experiência adquirida durante o período de atuação na companhia. A comandante da 79ª Companhia, Major PM Paula Fernandes, destacou o empenho dos militares e agradeceu pela dedicação em todas as atividades realizadas. Ela frisou ainda que os profissionais deixam uma marca de comprometimento e desejou êxito na nova fase junto ao batalhão de Brumado. Eu vou te falar um negócio, viu? Feliz por um lado, porque vai fortalecer a segurança, e triste por outro. A assessoria de comunicação. O 24º Batalhão, infelizmente, pouco se passa para a imprensa as ocorrências aí de sua abrangência, né? Então, lamento disso aqui, dessa questão aqui, né? Ao contrário da 79ª, que tem aí uma assessoria de comunicação muito atuante, né? Então, fico triste por esse sentido, mas que bom que vai fortalecer aí a segurança na nossa região, né? Nesses municípios aí, tá bom? Gente, vamos dando continuidade por aqui, trazendo mais informações para você. Deixa eu falar o seguinte: a audiência de instrução marca avanço no caso da morte de empresário Paulo de Quindim em Caetité. Será realizada nesta quarta-feira a audiência de instrução do processo que investiga o assassinato do empresário Paulo Herbert Cardoso Fernandes, conhecido como Paulo de Quindim. Ele foi morto dia 2 de julho deste ano na fazenda Tábua, localizada na zona rural de Caetité, no sudoeste da Bahia. Segundo relatos da família, Paulo foi atacado. Cadê, rapaz? Ele foi atacado ao tentar socorrer a filha, né? De um amigo já falecido que era vítima de violência doméstica. A jovem havia discutido com o namorado e passou a ser ameaçada com uma faca. Sem conseguir contato com familiares, ela recorreu a Paulo, com quem mantinha uma relação de amizade, né? Paulo, que morava nas proximidades, foi até o local e questionou o agressor sobre sua conduta. Conforme os depoimentos, após a breve conversa, o suspeito sacou uma faca escondida na cintura e golpeou o empresário. A vítima chegou a ser encaminhada à unidade de pronto atendimento de Caetité, mas não resistiu aos ferimentos. O autor do crime foi identificado como Cláudio Portela Bacelar, de 27 anos. Ele foi preso horas após o homicídio em um apartamento na Travessa Ayrton Senna, bairro São Francisco, em Guanambi, cidade vizinha. A captura foi realizada pela Companhia de Emprego Tático Operacional Seto do 17º Batalhão de Polícia Militar, com apoio dos setores de inteligência do 17º Batalhão e da 94ª Companhia Independente de Polícia Militar de Caetité. A audiência de instrução é uma etapa decisiva do processo penal, quando são ouvidas testemunhas de acusação e defesa, além do réu. A partir dessas oitivas, o juiz decidirá se o caso seguirá para julgamento no tribunal do júri. Então tá aí, né? Ou seja, nesta quarta-feira, né? Acontecendo, ou irá acontecer, né? Ainda agora à tarde lá em Caetité, né? Essa instrução marcando esse avanço aí no caso da morte desse empresário aí, né? O Paulo de Quindim, aqui em Caetité.
2 adolescentes de 14 anos morrem em acidente de moto em Bom Jesus da Lapa. 2 adolescentes de 14 anos morreram após um acidente de motocicleta na tarde desta terça-feira, dia 30, em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. A tragédia ocorreu por volta das 17h30 em uma via de acesso ao setor 33 do Projeto Formoso, área rural do município. As vítimas foram identificadas como Yuri Primo Santana e o Ener Macaulay de Jesus Sena. Eles estavam em sua motocicleta Honda CG 150 Start de cor preta e placa GAL 2160, quando, por motivos ainda desconhecidos, perderam o controle do veículo e caíram na pista recém-construída. De acordo com a Polícia Militar, a moto foi encontrada caída no local ao lado dos corpos dos adolescentes. O Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência, o SAMU, foi acionado e confirmou os óbitos ainda no local da ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da equipe do Departamento de Polícia Técnica DPT, responsável pela perícia e remoção dos corpos. O veículo foi encaminhado à 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a Corpim, onde o caso será investigado. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração. O Ener Macaulay era filha do comerciante Adão Sena, proprietário da conhecida pizzaria Garotinho Sena, localizada na cidade de Carinhanha, também na região oeste do estado. Tá aí, né? Tá aí, então, infelizmente, essa notícia triste lá da região de Bom Jesus da Lapa. E com essa última informação, né? Com a informação desse acidente, a gente vai encerrar por hoje o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência, né? Gente, muito obrigado sempre pelo carinho. Nosso muito obrigado, e amanhã a gente retorna a partir do meio-dia. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, Samuel. Tchau, ouvintes. Uma boa tarde pra você, Luiz, e eu volto depois da reprise logo mais às 18h com Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.